Estou na Câmara Municipal de Monte Alto SP e a reportagem de hoje é o Museu do Legislativo. Bem-vindos à Casa do Povo. É o espaço da memória política de Monte Alto. Memorial do Legislativo, que recebe o nome de José Zacarias de Lima, várias câmaras e uma história. E aqui temos uma foto. E aqui a placa de quando aconteceu a inauguração deste museu do Legislativo, um projeto de resolução 002/2009, de autoria do vereador da época, Carlos Alberto de Alencar, decreto 012/2015, Valdecir Pedro Sanches. E aqui temos esta placa do dia 16 de novembro de 2015. Vamos adentrar esse espaço e conhecer um pouquinho deste Museu do Legislativo. Fui recebido aqui, neste local, pela pessoa que trabalha, que cuida desse espaço, o amigo Samuel Decresce. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, bom dia. Nasci bem, bom dia a todos aí. Muito bem, estamos aqui no local que já tem um tempo já, né? E eu acho que até falta visitas, né? Bom, só para ter uma base, é a minha primeira visita. Você vê, nascido e criado aqui e também colaborei com vídeos no passado aí para a inauguração deste local, Museu do Legislativo. E naquela oportunidade o convite chegou posterior, então não estive na sua abertura, né? E somente agora, com o tempo, estou aqui visitando e ao mesmo tempo fazendo um documentário. Samuel, há quanto tempo você está à frente desse trabalho? Bom, eu entrei na Câmara ano passado, né, por um concurso público que foi realizado no final de 2023, né? Eu tomei posse em abril de 2024 e eu tenho como atribuição, algumas das atribuições, cuidar do museu, zelar pelo museu, fazer pesquisas aqui dentro do museu, produzir história, né? Então eu digo que eu sou um prospectador de histórias, né? Perdão. E aí a gente, tanto que tem aqui algumas atas, né? Atas antigas, que eu trouxe lá de baixo do arquivo da Lucy, da Wanda, né? Tem outras atas ali, né? São atas históricas, são documentos históricos, né? Então, algumas dos anos 60, algumas dos anos 70. Aqui, né? A maioria são diplomas de vereador, né? Porque assim, o museu, ele é um museu do Legislativo, né? Ele é um museu histórico do Legislativo. Nós temos um museu histórico municipal, que vai trazer uma visão do todo da história de Monte Alto. Esse aqui é um museu que foi criado para apresentar um pouco da história do Legislativo, né? Então, o principal objetivo seria esse, trazer, né, um resguardo da memória do Legislativo montealtense e a partir do que a gente tem aqui, a gente produz histórias, né? Então, fora apresentar o museu, né, para as pessoas que visitam, por exemplo, a gente faz as visitas guiadas das escolas, né? Então, as escolas podem agendar as visitas guiadas, a gente mostra o museu, apresenta elementos aqui do museu, faz todo um périplo pelos corredores aqui, depois a gente vai no plenário, né?
Então, a gente faz uma visita completa ali, principalmente com as escolas, né? Esse ano a gente fez o programa Parlamento Jovem, a gente ressuscitou, né, o projeto, tem 2 projetos, né? Um que foi do Dr. Júlio Raposo do Amaral Neto, outro do Valdecir Sanches, que eram como participação cidadã das crianças, né? Vereador mirim. E quando eles foram criados não existia a escola do Legislativo, né? Que eu também dirijo. Então eu dirijo o museu, dirijo a escola. E aí a gente criou uma resolução nova, né? A gente contribuiu na elaboração de uma resolução nova para a Câmara, para a Casa. Teve o apoio da mesa diretora, teve o apoio dos vereadores, né? E foi aprovado um programa de Parlamento Jovem novo, né? Não mudando só o nome, mas também mudando algo essencial que a gente via, que é trazer a escola do Legislativo para cuidar do programa, né? E até agora, pelo menos, está sendo um sucesso, né? Nós vamos concluir com uma viagem o mês que vem, em novembro, para São Paulo, para levar os jovens para a Lesp, para levar para o museu, né? Então, o que nós temos aqui, né, assim bem, são documentos históricos visuais, são documentos históricos materiais, né? Então nós temos fotos, nós temos atas, nós temos, né, atas, porque a gente insiste com isso com as crianças, né? Hoje a pauta da sessão está na internet, está no site da Câmara, a certidão da sessão está no site da Câmara, né? Antes se colocava aqui, né? Fazia-se o relato, né? Então essas atas, elas carregam historicamente o que se passou, o que se debateu, o que se votou, o que se negociou, né? Então as ocorrências dentro das sessões ordinárias e extraordinárias do passado, né? Então todos esses cadernos aqui, esses livros, são livros, a maioria deles são livros ata, né? Esse conjunto de documentos aqui, isso foi adquirido pelo vereador Tiago Cetrone, junto à família do ex-vereador Beto Manuel Siqueira. Tem muitos livros de diários, são diários dele, são recortes das coisas dele que foram doadas pela família dele. Então, disso aqui a gente tem projetos futuros de criar, né, a história de Monte Alto vista pela pessoa, né, do Bento Manuel Siqueira, que foi vereador, prefeito, né? Esse documento que você está filmando aí, esse primeiro documento, esse livro ata, ele é o livro mais antigo da nossa Câmara. É a ata de 1896 a 1898. Então, nesse livro tem aí, digamos, a certidão de nascimento da Câmara Municipal. A primeira sessão, aonde foi realizada, então uma curiosidade, né? A primeira sessão da Câmara foi realizada na casa do Sabino de Camargo, né? Obviamente não tinha um prédio público, né? O local, você lembra o número? E rua? Rua e número? A rua, eles não mencionam. Eles mencionam que a casa era, né, do Sabino de Camargo. Eles apontam isso porque pela inexistência de um prédio público para se fazer de Câmara, durante um certo tempo, né, utilizou-se a casa desse ex-vereador aí, dessa personalidade da época, para as sessões. Assim como não existia um regimento interno, obviamente, da Câmara. Então eles usaram o regimento de Jabuticabal. Então, para aqueles que não sabem, né, ou esqueceram, Monte Alto era um distrito de Jabuticabal até 1896, se emancipa, né, como município em 1896 e depois lá em 1909, né, a cidade se torna uma comarca, né? Então esse documento é o documento mais
precioso da Câmara e que o ano que vem, né, ele completa 130 anos, assim como, né, a Câmara Municipal de Monte Alto completa 130 anos ano que vem, né? Nós já estamos aí preparando, né, uma comemorações, né? Nós vamos dizer assim que nós vamos preparar comemorações, né? Com sessões solenes, né, de comemoração. Estou, né, organizando um novo livro com artigos, né, artigos aleatórios a respeito dos 130 anos da Câmara. Então, uma série de coisas estão sendo pensadas para o ano que vem. Esta reportagem está acontecendo no dia 3 de outubro de 2025. Samuel, aqui tem muita história, né? E dando sequência aqui, vamos olhar esse painel aqui e você me fala um pouquinho sobre ele. Bom, antes da gente focar no painel, então quem visita aqui, né, vai ver nessa parte que eu chamo aqui de setor norte do museu. Então a gente tem um pequeno espaço aqui para as vereadoras, né, que foram as mulheres que foram eleitas vereadoras de Monte Alto. Eu sempre problematizo isso nas visitas com os alunos, né? Eu sempre digo que Monte Alto... A primeira foi? A primeira foi a suplente, a filha do Dante Borg, Regina Maria Terezinha Borg. E eu sempre insisto com os alunos, né, que Monte Alto é uma cidade brasileira, então ela vai refletir fatos que acontecem no cenário nacional. E um deles é a política sempre foi monopolizada por homens no Brasil e homens brancos, né? Então aqui você vê, nós temos aí, né, caminhando para 130 anos de Câmara. Aí você tira os anos em que o poder legislativo foi fechado, né, em ditaduras, né? Então você consegue reunir poucas mulheres, né, nesse metrinho quadrado aqui, nesses 2, 3 metros quadrados, né? Ainda falta colocar a foto das duas novas vereadoras. A primeira eleita de forma direta foi a Shirley Alves. Foi a Shirley Alves, isso. A primeira que foi suplente por 15 dias aqui foi a Regina Maria Terezinha Borg. A legislatura que mais teve mulheres foi a de 97 a 2000, com 4 mulheres. E agora, né, felizmente, a do ano passado, com 3 mulheres novamente, né? Então a doutora Maria do Carmo volta, né, já para o seu 3º mandato, né? Então falta colocar a da Ana Lombardo e da Simone Defini, né? Da parte de cá nós vamos ter os vereadores que faleceram durante o mandato. E aqui sempre tem uma curiosidade, né? 2 personalidades atuais da nossa política, né? Maria Helena, essa prefeita, e o Dr. Joaquim, iniciaram as suas carreiras políticas por conta de falecimentos de vereadores. O primeiro, né, o Dr. Joaquim, quando o nosso querido Fio Preto falece, em 91, e depois o Tota, em 2017, falecendo, e adentrando a Maria Helena, né, que é a nossa prefeita. Teve uma legislatura só como vereadora e foi para, né, a disputa do Executivo Municipal. A parte de baixo são muitas fotos, né, são fotos históricas aqui do nosso arquivo. Então aqui fotos de vereadores, né? Israel Chiquitelli, Paulo Carnacione, Edson Camargo, Gilbertão, Valdecir Sanches, Elias Badur, né? Chile, são Fio Preto, muitas personalidades, doutor Adalto, né? Freire de Andrade, Zacarias. Eu tive a oportunidade, acho que é a única reportagem que tem do doutor Adalto Freire de Andrade, né? E até eu perguntei para ele naquela ocasião, doutor Adalto, fiz a entrevista com ele e solicitei a ele, né?
Doutor Adalto, eu gostaria de fazer uma pergunta fora do contexto da qual a gente se programou, da qual eu agradeço, né? Poderia fazer uma pergunta? Ele falou que sim, aí na casa dele ali e tal. Aí falei para ele, olhando os anais da história, olha as palavras que eu falei e a palavra que ele comentou na época, né? Falei, olhando os anais da história, verifiquei e encontrei que o senhor foi vereador em Monte Alto. E naquela época também, um detalhe, ninguém ganhava nada para prestar relevantes serviços à população de Monte Alto, né? E a palavra dele foi curta e grossa. Renunciei e renunciaria. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu naquele fato para ele ter... Tem, digamos assim, um sociólogo, né, que é o Max Weber, que vai dizer a seguinte coisa, né? É ele que vai ser o primeiro pensador que vai trabalhar com a figura do político profissional. Então, antigamente, as pessoas viviam para a política, porque a política, como você disse, não era remunerada. Hoje em dia, pela complexidade da nossa vida, da sociedade, então, seja no lugar que for, no país que for, as pessoas vivem da política. Então, os políticos se tornaram profissionais. E hoje é uma necessidade o político se tornar profissional, né? Porque exercer um mandato de vereador, de deputado, de senador, né? Ele vai demandar da pessoa, né, certos pré-requisitos, conhecimentos, né? Então, o bom legislador, né, seja vereador, deputado, senador, é o cara que conhece o métier, como diz o outro, né? Que ele tenha que saber aquilo que ele vai desempenhar dentro, né, de uma casa legislativa, né? Fiscalizar, legislar, né? Administrar certas vezes, né? Então, demanda, né, um envolvimento, uma profundidade maior, né? Então, você pega, por exemplo, na Atenas Antiga, participavam apenas os homens livres, né? E não participavam mulheres, comerciantes, mas esses homens livres, eles tinham escravos, então eles não precisavam, né, trabalhar, né? Então tem muita questão das mudanças da realidade, acredito eu, né? Por ele ser doutor também, eu acho que o tempo também não dava, né? E alguma coisa Sim. desgostou ele, talvez, de estar ali, Sim. algum projeto que ele queria colocar em ação para valorizar a cidade, não teve respaldo e talvez aí levou ele a fazer a renúncia. E que da qual depois eu também não fiquei sabendo se teve mais alguém durante a história. Então você como historiador aí também... poderia até dar uma verificada, mas eu acho que... Uma coisa que os vereadores aqui falam sempre, né? Às vezes se ganha, às vezes se perde. Então, é preciso se acostumar com isso. Não, sim. Né? Então, às vezes, algumas frustrações acontecem, né? Às vezes, algumas coisas que no decorrer de algum processo fez com que ele, né, pensasse em sair da Você sabe que vida depois daquele momento em que ele me falou isso, eu não vou citar mais a sequência, porque aí já também não cabe a gente comentar, né? E depois disso eu também nunca me coloquei a filiar partido ou concorrer às eleições. Foi uma lição que ele me deu, estava eu, o Adalto Torres da Silva, que faleceu algum tempo atrás, né? E aquilo me chamou a atenção para não adentrar. É um tipo de coisa que sempre a gente tem algumas coisas paralelas, então para a gente fazer e acontecer, você precisa ter tempo e precisa correr na veia, e não corre para mim a política em si. Eu gosto muito de trabalhar com vídeos, fazer um trabalho histórico, cultural, não esquecer da política, porque a política ela faz parte da nossa vida, né? Sim. Mas aquilo me chamou a atenção, né? E agora vendo a foto dele aqui ao lado do Paulo Eduardo Carnacione, né? E me chamou a atenção aqui nesse caso para mim citar esse fato. Mas é bem por aí. Sim. A parte de cima aqui, né, nós temos mais
um documento de imagens, né? Então são jovens montealtenses que foram para o conflito de 32. Então quando eu vou trabalhar com esse documento, com essa imagem, antes eu me volto para esse documento aqui, né, que são dois documentos históricos. Um é um telegrama enviado do Rio Grande do Sul e o outro é uma ata. Isso aqui é 1930, foi quando acontece a Revolução de Outubro e que Getúlio Vargas chega ao poder. Getúlio Vargas ele representou um movimento político contrário ao PRP, ao Partido Republicano Paulista e a famosa República do Café com Leite. E quando esse movimento político, né, que vai ter participação de vários atores de vários estados, ele acontece, Vargas vai fazer uma varredura e uma limpeza de todas as câmaras municipais e prefeituras que tinham, né, políticos do PRP. E curiosidade, aqui todos os nossos vereadores eram do PRP e, obviamente, inclusive o prefeito. Então todos foram retirados do poder e no lugar foram colocadas pessoas que não tinham vínculo com o PRP ou alguma afinidade com o movimento Vargas. Essa foto aqui representa a reação de São Paulo, né? Que é um movimento que ficou conhecido na nossa história, a história paulista, como Revolução Constitucionalista, certo? Então foi um movimento político de São Paulo que começou a questionar o governo varguista, né, com um ano e meio de, mais ou menos aí, há 2 anos de trajetória, não dando sinais de trazer o país de volta para uma normalidade democrática. Então esse movimento ele vai propor, né, um embate com o governo varguista para essa finalidade de reconstitucionalizar o país, né? São Paulo esperava apoio de alguns estados, esse apoio não veio, então nós tivemos de enfrentar literalmente as Forças Armadas brasileiras, né? E aqui Monte Alto entra na história. De que forma, né? Enviando jovens, enviando suprimentos, né? Então quantas famílias não enviaram alimentos, recursos, ouro, né? Existia a campanha Ouro para São Paulo. E aqui nós temos 3 personas políticas da nossa cidade, né? Aqui o vereador com mais mandatos na casa, Júlio Raposo do Amaral, né? Avô do nosso querido ex-vereador Júlio Raposo do Amaral Neto, junto com ele Paulo de Campos Gatti, que foi prefeito municipal também. E ali em cima, no canto superior esquerdo, José Zacarias de Lima. E eu brinco, né? Eu digo que o Zacarias de Lima, ele foi um camaleão político da nossa história. Talvez seja um dos personagens mais controversos da nossa história, mais importantes também da nossa história, né? Por que, Nassim bem? Aqui, né, a Revolução de 32... ela representa um pensamento liberal e representa um pensamento, né, de legalidade, de trazer de volta o Brasil para uma legalidade, né? E o Zacarias de Lima, ele escreveu um diário e pelo conteúdo do seu diário, que está presente numa tese que eu disponibilizo aqui no museu, ele era um defensor das ideias liberais, né? Do constitucionalismo, aquela coisa toda, né? E o Zacarias de Lima, ele é a pessoa que vai dar nome ao nosso museu, porque ele foi 3 vezes depois que ele volta, ele primeiro montou um núcleo integralista, no ano de 34. Para quem não sabe o que é o integralismo, ele é considerado como um fascismo brasileiro, certo? Não dá para dizer que é uma cópia 100% do fascismo italiano. Não é. Ele vai ter elementos nacionais. Por exemplo, existia a figura do sigma. Sabe o sigma, aquela letra grega, que representa a soma. Então, o integralismo, ao contrário, por exemplo, do fascismo, do nazismo, ele não vai
priorizar uma raça, ele vai priorizar a soma. Então, nesse ponto, menos pior, ok? Porque ele dá valor para todo mundo que venha colaborar para a formação do Brasil, né? Então, ele montou esse grupo. O grupo existiu durante 3 anos. O grupo foi fechado pelo Getúlio Vargas, né, em todos os países, em todos os nossos estados. E tempos depois, 10 anos depois, ele vai ser prefeito municipal. Ele, no geral, foi prefeito 3 vezes, foi vereador, né, uma vez. Então, aqui nós temos fotos dele, né? Tem uma foto famosa dele aqui com o Juscelino Kubitschek, nosso presidente, né? Aqui, ó. Então eu gosto de enfatizar essa foto, né? Quando os alunos vêm para as visitas, né? Mostrar o JK, o famoso JK, o homem dos 50 anos em 5, né? O grande pensador Que construiu Brasília, da nossa capital, Brasília, né? Então, Zacarias de Lima, né, teve uma trajetória muito intensa de vida. E aí eu chamo a atenção, aonde que Zacarias termina, né? Na campanha eleitoral de 76, se não me falha a memória, saindo pelo MDB. O MDB é esse, né, que foi o partido da oposição à ditadura militar. Então, quando esse... Pode concluir. Então, quando né, se pensou aqui na construção desse museu, né, alguns nomes foram cogitados, mas aí o nome dele, né, ganhou força, principalmente, né, com o vereador Valdecir Sanches, né, que tinha uma relação de proximidade com a família do Zacarias de Lima, né, e fez essa homenagem para ele, né, bem interessante. Samuel, é muito interessante, né? Tem muito material aqui, né? Mas para a gente dar uma finalizada, até para a matéria não ficar tão extensa, porque quem está assistindo também, a gente faz um trabalho histórico, cultural, né? Mas o conteúdo é muito grande, né? Tem muita história, né? E foi muito bem, eu acho que recomendado, né? O nome de Zacarias de Lima, né? E aqui a gente também depara com algo que pertenceu a ele e a família. A família Lima, né? O Luiz Zacarias de Lima era parente do Zacarias de Lima, né? E aqui nesse envoltório de vidro aqui nós temos itens que a maioria pertenceram ao Luiz Zacarias de Lima. E a única coisa que pertenceu ao José Zacarias de Lima foi esse chapéu de combate, que pertenceu ao José Zacarias de Lima, né? Esse chapéu de combate do conflito de 32. Do resto, são itens do Luiz Zacarias de Lima. Quem foi, rapidamente, Luiz Zacarias de Lima? Foi um produtor rural, né? Mas ficou muito conhecido por ser o dono da Companhia Melhoramentos, que era uma companhia privada de trem, né, que construiu aí, que proporcionou a Monte Alto, né, no famoso ciclo do café, que Monte Alto tivesse também, né, se inserido nessa questão da modernidade. Então foi talvez um dos grandes empreendedores montealtenses da época, né? Então aqui, por exemplo, tem um gramofone que é de 100 anos atrás, então você imagina, né, que deveria ter um poder aquisitivo bem razoável para termos, né, para ele dispor dessas coisas, né? E o que se destaca aqui é essa casaca, né, essas cartolas. E aí, né, nós temos do lado de cá, né, alguns quadros com os vereadores nas suas legislaturas, né? Temos várias fotos do lado de cá. E aqui uma mesa, né, para a gente fechar essa parte, né, uma mesa que foi de quando a Câmara era lá no Paço Municipal. Porque o prédio que hoje é interessante isso, e a gente fala para os alunos, né? Nós temos 3 poderes. E aonde hoje é o fórum, ele já foi os outros 2 poderes.
Hoje ele é o poder, ele representa o poder judiciário, né? O fórum é o poder judiciário, só que até 88, 87, né? A Câmara ficava na parte de cima e a Prefeitura na parte de baixo. E essa mesa aqui, né, com madeira maciça, se não me engano, acho que é embuia, ela estava presente, né? Era a mesa diretora de quando, né, a Câmara estava aqui, né? Na parte de cima, e aqui seria o cenário, né, em que eram realizadas as sessões, né? Eu estudava na Escola do Comércio, ficava bem próximo, porque agora está sendo demolida, né? Eu ia assistir as sessões de Câmara nesse local. Nós adentrávamos aqui ao segundo andar desse local, onde funciona hoje a segunda vara, e era a Prefeitura, né? E também a Câmara Municipal. Aí a Câmara vem para cá no ano de 88, né? Sim. E aí Avenida 15 de Maio. Aí nós temos, né, uma foto e tá lá o nosso Alencar, Barbizan, Edson Camargo, Dimas Ramalho, Bruno Raposo. E, né, aproveitando para falar do Alencar, né, que é uma persona da nossa cidade, né, um personagem histórico da nossa cidade, jornalista, vereador. E foi ele nordestino que, sim, né, que honra muito, né, a terra dele e gosta muito de Monte Alto. Isso, e ele foi o cara que idealizou esse museu. Foi ele que pensou, aí na época o Baltazar era presidente também, né? Ele encampa a ideia, também teve o apoio do Valdecir Sanches. O Valdecir, muitos dos quadros aqui, diz o Valdecir, que colocou, que ele que montou, né, esses quadrinhos aqui, diz ele que a maioria desses quadrinhos foi o Valdecir que montou. Foi ele que teve ali a iniciativa de montar os quadros, né? E aí quando a gente chegou aqui o ano passado, a Câmara estava em reforma e isso aqui estava, né, virado. Aí a gente organizou, arrumou certinho e aqui a gente recebe as pessoas. Aproveito para chamar, né, as pessoas que vêm na sessão nas segundas-feiras, eu sempre deixo a porta aberta. Então a pessoa está vindo ver a sessão, se ela quiser antes vir aqui dar uma entradinha, né, ver o museu, bater um papo, né, eu sempre converso, eu dou para muitos alunos aqui da nossa cidade que vêm pedir, né, orientação histórica, a gente dá, né, também. Então aqui a gente está para falar um pouco da história da cidade. Né? Samuel, a primeira vez que eu estou chegando aqui, né? E o convite, quando foi a inauguração, ele chegou atrasado, né? E estou vendo aqui, né, minha colaboração, né? Está aqui meu nome. Né, no documentário, né? Como crédito. Lançado. Porque muitas entrevistas. cedemos muito, né? Está aqui a minha pessoa, o Renato Trolleis da Silva Bidula, que muito colaborou nas filmagens, o Adalto Trolleis da Silva, que também trabalhou muito na parte de filmagem quando nós começamos esse trabalho, e está aqui, no caso, essa referência aqui que fica para a posteridade aí do que a gente colaborou, e fica aqui o convite para quem desejar conhecer um pouquinho sobre a política de Monte Alto, principalmente do Legislativo. Está aqui uma sala especial, muito bem montada, muito bem elaborada, e aqui também aconteceu do Samuel, que está aqui nos apresentando o lançamento desse livro, que ele fala muito da Câmara Municipal. Tudo isso deu origem, agora ele está fazendo também o segundo livro, né? Sim. E além do mais, né, ele está também defendendo tese. Não, isso aí foi o meu TCC de bacharelado, 2014. De bacharelado. Isso foi uma pesquisa que eu fiz lá no Museu Histórico. Eu fotografei 7 anos de jornal da época, que, né, era um período do chamado Entre Guerras, né, e você tinha duas ideologias que estavam ganhando difusão no mundo, né, o nazifascismo de um lado, do outro o socialismo stalinista
nesse entreguerras aí, e a tese fala um pouquinho sobre, principalmente sobre o grupo integralista formado pelo nosso querido Zacarias de Lima aí. Finalizando então esta reportagem, aqui está o Museu do Legislativo e saindo aqui temos também o Museu da Câmara, 120 anos do Legislativo. 10 anos atrás, né? Já está desatualizado. Esse é o problema, né, de às vezes colocar certos anos, né, certos... Mas o interessante é que tem tudo, vamos supor, se a pessoa quer saber em que ano... Em que ano... legislaturas, depois... até o ano passado. Então aqui tem a linha do tempo, né, com as legislaturas, e ali são marcos históricos, né, da cidade. E aqui temos também uma outra foto, né? A foto da instalação da comarca de Monte Alto. Aqui também é uma foto noturna do dia da instalação da comarca. E aqui é aquela ata que eu disse, né, de 1896, a primeira página, digitalizada e colocada como... Aí tá, então... ao lado dos gabinetes dos vereadores. Está então, para finalizar em definitivo, Museu do Legislativo, José Zacarias de Lima. A criação do projeto foi do vereador Carlos Alberto de Alencar, em 2009, e depois Valdecir Pedro Sanches colocou o decreto legislativo 012/2015, e da qual teve a implantação do ato legislativo 16 de novembro de 2015, na época o vereador presidente Baltazar Garcia. Samuel, muito obrigado pelas informações e fica aí o convite para todos os munícipes visitar o Museu Memorial do Legislativo. Agradeço a oportunidade aí de apresentar um pouco do nosso museu. Estamos à disposição aí dos munícipes que queiram visitar. Está então o Memorial do Legislativo José Zacarias de Lima, em Monte Alto, SP.